e amigos, que a paz do Senhor esteja com todos nós e que este alimento espiritual possa ser extensivo a todos. Como o irmão Tonito acabou de frisar, hoje vamos abordar sobre uma família de um grande homem de Deus. Mas antes queria salientar e queria lembrar aos irmãos que terminamos um trimestre que falava sobre a família. E é precisamente essa chamada de atenção para que cada um de nós que é pai nunca deixe de lado a responsabilidade na educação dos seus filhos. Principalmente o temor do Senhor. No trimestre que passou, nós estudamos muitas coisas sobre o comportamento dos pais em relação aos filhos, como educá-los, quais as atitudes e os métodos que devemos ter, tudo com a orientação divina, para que os nossos filhos possam ser uma mais-valia para a Igreja e para a sociedade. E hoje, ao estudarmos a Palavra de Deus, vamos verificar que por negligência dos pais e por zelo a mais dos pais e por os pais quererem dar uma educação diferente àqueles que acham que é a educação melhor para os seus filhos e deixar de fazer os filhos ou os filhos aquilo que eles querem e não os orientarem para a vida, que traz consequências muito cruéis, não só para a família, mas também para a Deus. E ele é um dos exemplos que eu trago para os irmãos verificarem que realmente a responsabilidade dos pais é muito importante na educação dos filhos. Quem foi Eli? Eli foi um sacerdote e juiz em Israel. Era um homem que ocupava uma posição muito elevada, da maior responsabilidade que havia entre o povo de Deus. Já podemos ver que não estamos a falar de qualquer pessoa. Estamos a falar de um sacerdote e de um juiz. Um homem com uma reputação muito elevada naquela altura em Israel. Como homem devidamente escolhido para os sagrados deveres do sacerdócio e posto no país como a autoridade judiciária mais elevada daquela altura, era ele olhado como um exemplo para o povo. O povo olhava para ele e via nele algo de reverente, como sacerdote e como juiz era justo. Mas embora tivesse sido designado para governar o povo, que ele era muito bem visto e respeitado naquela altura, Eli não soube governar a sua própria casa. Vejam bem o contraste que existe. Um homem respeitado, um homem que tinha uma posição da mais elevada na altura, como sacerdote e juiz, um homem que quando dava sentença a quem realmente estava a ser julgado era justo, negligenciou uma responsabilidade que o Senhor lhe tinha dado em educar os seus filhos. Ele vacilou nesse ponto importante que foi a família. A família é muito importante, irmãos. E nós, pais, temos essa responsabilidade de educar os nossos filhos para Deus e educar os nossos filhos para a sociedade. Porque há aquele ditado popular que diz: pelos filhos vês os pais. O comportamento de um filho lá fora é o reflexo da casa em que ele habita diariamente. É o reflexo dos pais com que ele convive e coabita diariamente. E Eli não foi a exceção. Eli era um pai transigente, amando a paz e a comunidade, não exercia a sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos. Ele achava que os meninos, como muitos pais infelizmente fazem,
coitadinho do menino. Ele mais tarde vai compreender. Eu creio que Eli teve esse comportamento. Ele não sentia coragem de corrigir os maus hábitos e erros que os filhos cometiam, e ele passava a mão por cima, e os filhos foram crescendo com esta atitude de seu pai, que era um homem muito conceituado, um homem muito respeitado, um homem que era visto como exemplo do povo de Israel. Nós hoje, quando olhamos para o Presidente da República, olhamos e vemos uma figura de Estado e respeitamos aquela figura. Assim também era Eli naquela altura. Olhamos para Eli, o sacerdote e juiz, o homem culto, o homem respeitado, o homem que foi escolhido por Deus para desempenhar essa tarefa, essa função de responsabilidade. Mas vacilou. Vacilou na tarefa e na responsabilidade que lhe foi dada. Em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais importantes de suas responsabilidades, tratou desta questão como se fosse de pequena relevância. Não deu tanta importância. O sacerdote e juiz de Israel não foi deixado em trevas quanto ao dever de restringir e governar os seus filhos para Deus e o que Deus lhe tinha dado em seus cuidados. Mas Eli recuou deste dever porque o mesmo implicava contrariar a vontade de seus filhos. Eli, um homem inteligente, um homem que tinha uma boa reputação, nunca quis contrariar a vontade de seus filhos. E tornaria necessário se ele tivesse que punir. Ele sentia-se atado quando tivesse que punir ou corrigir os seus filhos. Ele não tinha. Faltava-lhe qualquer coisa para o fazer. Sem pesar as terríveis consequências que se seguiriam a essa conduta que ele estava a ter com os seus filhos e com a sua família, condescendeu com os seus filhos para que, quer que desejassem ou negligenciassem a obra, ainda fez algo que não devia ter feito. Colocou os seus próprios filhos no serviço da causa de Deus. Sabendo que os seus filhos não eram filhos obedientes, ele ainda os propôs para o serviço da causa de Deus. Um erro crasso, um erro fatal que ele fez com a nomeação ou a unção dos 2 filhos para o sacerdócio. E nós vemos, irmãos, que quando alguém é proposto para o sacerdócio, esse alguém tem que dar provas de sinceridade, honestidade, zelo pela casa de Deus e amor à Santa Lei de Deus. Como eu posso ter uma reputação perante o povo se por acaso eu não consigo demonstrar ao povo as qualidades que Deus exige de mim? Essas qualidades têm de estar visíveis tanto da minha pessoa como da minha família. E é isso que Deus pretendia que Eli o fizesse. Ele, como um homem respeitado, e sua família também, dando o mesmo valor às pessoas, para que as pessoas pudessem olhar para elas e dissessem: realmente são pessoas na qual nós estimamos. Mas, dada a negligência da educação, Eli não o fez. Para comparar com um homem que também foi um grande homem naquele tempo, vamos ver o que aconteceu com um pai Eli, zeloso com a educação dos seus filhos na parte negativa, e vamos ver um outro homem, também da causa de Deus, zeloso, mas no campo positivo. Falaremos de um homem, com certeza que os irmãos conhecem, Abraão.
Abraão foi um homem que teve um papel importante na sua causa. Este homem foi um homem que, cada vez que mudasse de sítio onde ele tinha o seu acampamento, ele tinha centenas e centenas de pessoas a seu cargo, entre homens, mulheres e crianças, tinha muitos animais, e esse homem, temente a Deus, quando acampasse, seja onde for, a primeira coisa que fazia era levantar um altar em adoração a Deus, com sacrifício. E esse homem, temente a Deus, tal qual como Eli, deu uma educação ao seu povo, que não eram poucos, e todos o respeitavam. Assim como Eli era respeitado como sacerdote e juiz, Abraão era respeitado perante todas aquelas pessoas que estavam à sua responsabilidade. E todos o respeitavam como patriarca. Mas ele fez uma diferença em relação a Eli. Soube educar os seus filhos. E onde ele mais se destacou foi na educação de Isaac, filho da promessa. Incluindo, ele deu uma educação tão boa ao seu filho que aquele filho nunca o deixou ficar mal. Todos nós conhecemos a história de Isaac e de Abraão. Em todos os momentos da sua vida, ele foi sempre honesto, foi sempre compreensivo, foi sempre respeitador perante seu pai. Isso que é que leva a crer que o pai deu uma boa educação. Mesmo em casos mais aflitivos, nós sabemos o que aconteceu. Desculpa, mas eu sou alérgico e estou numa fase de alergias. Isso complica um bocadinho. Os pólenes e o pó, e no verão é assim. Mas de qualquer maneira, irmãos, estamos a falar de Abraão, na educação que dava aos seus filhos, de modo que ele tentou dar o melhor que ele sabia, educando os seus filhos do temor do Senhor. E em toda a sua história nós vimos que Isaac foi um menino que respeitou seu pai, incluindo até no seu casamento. O pai mandou um mensageiro para que arranjassem uma esposa à altura das suas convicções e que fosse buscar uma mulher dentro da sua parentela, para que não se desviasse dos caminhos do temor do Senhor. E assim o fizeram. E Isaac aceitou aquela esposa que o pai tinha preparado ou tinha mandado arranjar para ele. Já Eli não teve essa percepção. Já Eli, que não conseguia corrigir os seus filhos, os seus erros, ele não soube governar. Diz o Espírito de Profecia que Eli, porém, permitiu que seus filhos o governassem. Enquanto Abraão governava a sua fazenda, Eli não conseguiu governar a sua casa. Os filhos é que governavam o pai. Vejam a diferença, irmãos. Eli, porém, permitiu que seus filhos o governassem. O pai que se tornou sujeito a seus filhos. A maldição da transgressão foi visível nas corrupções e males que assinalaram a conduta de seus filhos. Estes não tinham a devida apreciação do caráter de Deus, nem da santidade da lei de Deus. Meninos que foram criados no santuário, foram habituados a ver o pai a fazer os sacrifícios em prol dos pecados do povo. Estavam familiarizados com o ritual do santuário. Cresceram no ambiente de consagração constante. E eles não davam valor a todo aquele ritual que era feito no santuário. Tudo apontava para o sacrifício que mais tarde Cristo havia de fazer por nós. Eles não davam valor nenhum a isso. Por quê? Porque eram egoístas, só pensavam neles. Porque o pai não lhes soube dar uma correção
quando eram meninos, porque tinha receio de magoar os seus filhos. As consequências vêm depois. Meninos habituados ao ritual e todo aquele serviço solene que se fazia no santuário, não dando valor a essa atitude e também a esses serviços solenes, assumem responsabilidades perante o ministério, e essas responsabilidades foram a desgraça deles. Ao assumir o sacerdócio, eles não levavam aquilo que o Senhor tinha estipulado no ritual do santuário, eles não levando a isso a peito, como o seu pai fazia, eles, da parte da porção de carne dos sacrifícios que competia o sacerdócio, não satisfeitos com isso, ainda exigiam mais dos sacrifícios que as pessoas faziam diariamente no santuário. Naquele tempo, os sacerdotes viviam de uma parte dos sacrifícios que eram feitos no santuário. E dava perfeitamente para eles viverem. Só que os filhos de Eli, derivado à sua falta de consagração, derivado a atitudes ímpias que eles tinham da sua natureza, eles, ao serem colocados como sacerdotes, acharam-se superiores a todos e faziam aquilo que eles achavam que podiam fazer e não aquilo que Deus tinha instituído para que fizessem no santuário. O Senhor deu as instruções mais específicas com relação às ofertas e sacrifícios. Mas estes homens ímpios, vejam bem, o Espírito de você diz que esses homens que tinham sido eleitos para serem consagrados sacerdotes, agora são homens ímpios. Levaram ao serviço de Deus o seu desrespeito à autoridade e não deram atenção à lei das ofertas que deveriam ser feitas da maneira mais solene. Os sacrifícios que apontavam a morte de Cristo no futuro estavam destinados a conservar no coração do povo a fé do Redentor e vindouro. Quando se ia ao santuário com o cordeiro para ser imolado, aquele pecador ia do coração contrito, arrependido do seu pecado, e quando entregava o cordeiro para ser imolado, ele confessava os seus pecados, imolava o cordeiro para que os seus pecados fossem perdoados. Mas aquele sacrifício apontava para Cristo, que futuramente viria morrer por nós. E os filhos de Eli, até isso, perderam de vista. Já não davam tanto valor aos sacrifícios que se faziam, porque perderam o senso da razão, porque eram ímpios, já não eram homens de Deus. Nestas ofertas, apenas a gordura devia ser queimada no altar. Uma parte da porção especificada era reservada para o sacerdote, mas a maior parte era devolvida ao ofertante. Aquela pessoa que ia levar a oferta em sacrifício, a maior parte era dada a esse ofertante para, conjuntamente com os seus amigos, desfrutarem do banquete. Para quê? Para que, em gratidão à sua fé, eles festejassem o perdão que eles foram pedir no santuário dos seus pecados. Era esse o simbolismo das ofertas que faziam. E os filhos de Eli aproveitavam-se desses sacrifícios, além da porção que levavam, ainda exigiam uma parte daquilo que eles mais gostavam para seu uso próprio, que era ilícito para ele. Naquela altura, Deus não permitia isso, porque eles já tinham a sua parte. E quando não lhes era dado aquilo que eles queriam, eles eram violentos. Ameaçavam as pessoas e levavam aquilo que eles queriam sob ameaça. Isso era um desrespeito da casa de Deus. Porquê? Porque Eli não soube educar corretamente os seus filhos. Educou-os de tal maneira que eles tornaram-se rebeldes quando oficializavam o sacrifício no santuário, ou melhor, o ritual no santuário. Os filhos de Eli
em vez de compenetrarem na solenidade deste serviço simbólico, apenas pensavam como poderiam Deus fazer um meio para a satisfação própria. E mais, muitos sacerdotes enriqueciam à custa dessa parte a mais que extorquiam daqueles que iam fazer os seus sacrifícios no santuário. Não somente reclamavam mais daquilo que tinham direito, mas recusavam-se mesmo a esperar até que a gordura estivesse queimada como oferta de Deus. Muitos ofertantes imploravam ao sacerdote: deixe pelo menos queimar a gordura e depois leva aquilo que você quiser, porque eles estavam lá de coração partido, arrependidos do seu pecado. E os sacerdotes já não olhavam para isso, olhavam era por aquilo que eles queriam, era o pedaço de carne para os seus festins e para as suas coboiadas, que são mais correntes. A irreverência desses sacerdotes não foi vista com bom grado perante Deus. Eles fizeram tanta coisa ruim que o povo chegou a um ponto de já não querer ir ao santuário fazer sacrifícios. Havia queixas constantes de atitude dos seus filhos perante o santuário, perante os sacrifícios, e Eli não tomava uma atitude. O povo recusava-se a fazer esse ritual no santuário. É o mesmo que o povo recusasse de ir à igreja por uma atitude negativa de um ministro ou de um pastor. E quando um povo diz: já não vou mais à igreja porque não suporto atitudes daquele ministro, daquele pastor, é o mesmo que antigamente acontecia. Era precisamente este mau caráter, mau feitio dos sacerdotes que lá estavam. Peço desculpas, irmãos. E então, o que é que aconteceu? Acontece que, irmãos, o grande sacrifício antitípico para o qual deveriam olhar em antecipação não mais era reconhecido. As pessoas começaram a desinteressar-se, já não olhavam os sacrifícios como apontando no futuro a vida de Cristo. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor. E o Senhor chegou a um ponto que preferiu aquelas palavras que nós lemos na introdução. Aquele homem que foi ter com Eli e disse: e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfodo perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dás coices contra sacrifícios e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim. Este mensageiro que foi ter com Eli foi amante de Deus, chamando a atenção a Eli pelas práticas que os filhos faziam e ele consentia. Ele foi ordenado perante o Senhor como ministro, como sacerdote e juiz, e ele não estava a educar os filhos conforme o conhecimento que ele tinha, porque ele não estava em trevas. Ele tinha conhecimento daquilo que ele fazia, mas não ligava nenhuma. Então, foi preciso chamar a atenção. Ele amava mais os filhos do que amava Deus. Isso custou muito caro, porque o Senhor tinha que repreender. E deu mais uma oportunidade a Eli para que repreendesse os seus filhos. E ele não o fez. Esses sacerdotes infiéis também transgrediam a lei de Deus. Desonraram o ofício sagrado pelas suas práticas vis e degradantes. Todavia, continuavam a poluir com a sua presença o tabernáculo de Deus. Irmãos, é de muita responsabilidade quando nós assumimos cargos de valor, de grande importância na igreja e na obra do Senhor. Quem não se sente capaz de o assumir é preferível rejeitar do que aceitar e cometer erros como os filhos de Eli cometeram, desrespeitando a casa de Deus. Nós, quando entramos na casa de Deus, Deus faz-se presente e entramos com toda a referência porque Deus está presente. E como Ele está presente, todos aqueles que vão à presença de Deus vão com o coração contrito e reverente.
Agora imagine, irmãos, os filhos de Eli, como sacerdotes, oficializarem os sacrifícios no tabernáculo e fazerem aquilo que é de blasfêmio, é contra a palavra de Deus, é um desrespeito à vontade de Deus. Vejam como Deus olhava para aquilo e dava oportunidade a Eli, seu pai, sacerdote, a ter uma atitude perante os seus filhos de correção para que não tivesse uma atitude mais drástica. E Eli não conseguia chegar a esse ponto. Eli tinha errado grandemente em permitir que seus filhos ministrassem no ofício santo. Desculpando a sua conduta, sob um pretexto ou outro, tornou-se cego aos seus pecados, mas chegaram afinal a um ponto em que não mais ele podia cerrar os olhos aos crimes dos filhos. Os filhos faziam tantas coisas ruins no tabernáculo que chegou a um ponto que o próprio pai já não conseguia disfarçar nem esconder as atitudes. Estava tão visível que ele próprio não teve mais desculpas. Diz a palavra que o povo se queixava das suas ações violentas e o sumo sacerdote ficou pesaroso e angustiado. Não ousou permanecer em silêncio por mais tempo, mas seus filhos haviam crescido sem a ideia de consideração para qualquer pessoa, a não ser para consigo mesmo. Vejam bem o orgulho, a ganância, o egoísmo dessas pessoas. Viam a mágoa do pai, mas seus duros corações não se comoviam. O pai orava, chorava por aqueles filhos. Arrependeu-se de não os ter corrigido, mas já era tarde. Mas mesmo nas suas aflições, os filhos a verem o pai triste, chorando por eles, pois o coração estava tão duro que eles nem se comoviam com a tristeza de seu pai. Ouviam as brandas admoestações, mas não se impressionavam, tão pouco modificavam sua má conduta, embora advertidos das consequências de seu pecado. Eles sabiam que algo de ruim havia de acontecer, mas estavam tão endurecidos que eles não se importavam pelas consequências, mas sim fazer aquilo que eles achavam que deviam fazer. Se Eli houvesse tratado com justiça seus ímpios filhos, teriam sido rejeitados do ofício sacerdotal e punidos de morte. Temendo assim trazer a ignomínia e a condenação pública a seus filhos, manteve-se no mais sagrados cargos de confiança. Permitiu também que misturasse sua corrupção com o santo serviço na casa de Deus. Eli estava a ser cúmplice de seus filhos, ao permitir que os filhos tomassem a liderança do sacerdócio, fazendo tudo errado e contrário à vontade de Deus, e ele não os corrigia. Sabia que eles eram punidos de morte e não queria que isso acontecesse em público. Então, Deus acusou Eli de honrar seus filhos mais do que a ele. Eli permitira que a oferta designada por Deus como uma bênção a Israel se tornasse como desprezível. E isto em vez de reduzir seus filhos o opróbrio pelos costumes ímpios e abomináveis. Aqueles que seguem suas próprias inclinações, com uma afeição cega para com os seus filhos, condescendendo com eles na satisfação dos seus desejos egoísticos, e não fazem uso da autoridade de Deus para repreender o pecado e corrigir o mal, tornam manifesto que estão honrando seus ímpios filhos mais do que a Deus. Por isso é que a correção não faz mal nenhum nos nossos filhos. Nós não corrigimos na altura certa. Mais tarde vamos arrepender pela falta de correção na educação dos nossos filhos. E um dos casos muito visíveis é o caso de Eli. Por gostar tanto dos filhos, não os repreendeu na altura e tornaram-se meninos rebeldes, ímpios, foram ungidos como sacerdotes e mesmo assim eles continuaram nas suas práticas e condutas más, na qual Deus reprovou categoricamente a atitude dos filhos
e também a atitude do seu pai, que não teve coragem na correção aos seus filhos. Deus responsabilizou Eli como sacerdote e juiz de Israel pela condição moral e religiosa de seu povo e, em sentido especial, pelo caráter de seus filhos. Eli foi responsabilizado por Deus. E nós, pais, seremos responsabilizados também por Deus pela má conduta, pela má educação que nós demos aos nossos filhos e pela rebeldia que eles hoje apresentam muitas vezes na sociedade e nos nossos lares. Quantos filhos batem os pais? Quantos filhos respondem mal pelos pais? Quantos filhos matam os pais? O relato da sociedade é esse. Hoje não há respeito pelas pessoas de idade. Não há respeito pelos pais. Os pais que se sacrificam tanto pelos filhos, colocando-os no mundo, dando tudo o que é de bom para que eles cresçam saudáveis e tenham um futuro risonho, muitas vezes é o contrário. Ao darmos tudo aos nossos filhos, estragamos os nossos filhos com ídolos. E eles acham-se do direito de que o pai é obrigado a fazer, é obrigado a dar. E se o pai não dá, eles agridem o pai. Têm atitudes menos boas. A culpa de quem é? A culpa é do menino? Ou a culpa é do pai? A culpa é do pai que não soube educar. Por isso é que nós, pais, devemos estudar a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus tem todas as orientações de como educar os nossos filhos para o temor de Deus e para a sociedade em que nós servimos. Por causa da oposição de Eli, sua influência era mais vasta do que ele fora homem comum. Sua vida familiar era imitada por Israel. Os funestos resultados de seu proceder negligente e amargo da comunidade eram vistos em milhares de lares que se modelaram pelo seu exemplo. Imagine o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, dar mau exemplo à sociedade. O que é que o povo faz? Vai imitar. Ele também faz, ele vai fazer. Isso é uma bola de neve. O exemplo tem que partir de cima. E quando em cima não há exemplo, o resto vai descambando, vai por arrasto. O exemplo dos que administram em coisas santas deve ser de maneira que incuta no povo a reverência para com Deus e o receio de o ofender. Quando os homens, servindo de embaixadores da parte de Cristo,